Olá, tudo bem com vocês? Alguém já surtou por aí? Eu surtei no domingo. Preparei a palestra para vocês assistirem e não consegui transmitir por nenhum dos meios conhecidos. Simplesmente não fazia upload. Foi muito difícil. Mas para estas horas é que existe a Super Thaís, que pegou um super mototáxi e veio gravar ao vivo em minha casa. Isso explica o porquê do material não estar disponível em alguns canais. Mas hoje é tudo diferente, tudo está dando certo, amém? Glórias a Deus, aleluia! Hoje vamos visitar outras famílias bíblicas que também passaram por uma situação semelhante à que estudamos domingo passado. As famílias hebreias no Egito, durante a mais terrível das pragas, a 10ª, a morte dos primogênitos. Mas antes de abrirmos e lermos a palavra, vamos fazermos uma oração. Pai querido, abençoa agora o estudo da tua palavra, que ela nos traga luz, verdade, proteção, segurança, fé e esperança. Que o teu Santo Espírito nos ilumine para entendê-la, em nome de Jesus. Amém. Amigos, em primeiro lugar, nós temos a profecia. A Bíblia nos mostra que as coisas fundamentais da história da salvação, que devem acontecer antes que elas aconteçam, a Bíblia já nos apresenta antecipadamente. Isso é possível por causa de duas qualidades maravilhosas de Deus. Primeiro, a sua presciência, ou seja, Deus e só Ele pode ver todas as coisas antes que elas aconteçam. Ele é capaz de predizer o futuro, tanto o próximo como o distante. Eu, diz Isaías 46:10, que anuncio o fim desde o princípio e que desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho subsistirá e farei prosperar toda a minha vontade. Isaías 46:10. A segunda qualidade de Deus que nos permite ver o futuro é o seu amor por nós. Não quer que estas coisas nos peguem desprevenidos, nem que percamos a fé quando elas acontecerem. Jesus disse: Eu vos disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creais. Então, quando as profecias se cumprem, nós não devemos perder a esperança, né? Por isso, ele teve misericórdia também do povo lá do Egito e do faraó, dando-lhe a oportunidade de se arrependerem e deixarem o povo de Deus, que estava lá cativo, partir para a terra da promessa. Como diz Amós no capítulo 3, verso 7, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então vem o apelo de Deus a Faraó que você encontra no livro de Êxodo, no capítulo 11, nos versos 4 a 8. Êxodo, capítulo 11, versos 4 a 8. Depois disse Moisés a Faraó: Assim diz o Senhor, e à meia-noite eu sairei pelo meio do Egito, e todos os primogênitos da terra do Egito morrerão, desde o primogênito do faraó, que se assenta sobre o seu trono, até o primogênito da serva que está detrás da mor, e todos os primogênitos dos animais, pelo que haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve, nem jamais haverá. Mas contra os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, né? Nem latirá, nem contra homem, nem contra animal, para que saibais que o Senhor faz distinção entre os egípcios e os filhos de Israel. Então todos estes teus servos descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: Saia tu e todo o povo que te segue às pisadas. Faraó não obedeceu, não deu ouvidos, não se inclinou. E Moisés saiu chateadíssimo. Mas, mesmo diante de tamanha ameaça, que atingiria não mais a natureza e ao povo e a ele, mas ao seu amado filho, a quem ele deveria proteger de todos os males, o monarca não deu lugar à sensatez e à humildade. Queridos pais, temos que proteger nossos filhos de todos os males, não apenas do vírus, mas de todos os perigos, principalmente dos perigos espirituais.
Nesta segunda-feira, quando deixei meu filho sentado à mesa e fui rapidamente à cozinha, voltei correndo e o encontrei em cima da mesa. Peguei-o nos braços, tentei lhe explicar que não podemos subir em mesas. Imagina você, um segundo, um momento qualquer pode gerar um acidente. Uma distração ou uma negligência pode custar caro para os nossos filhos. O faraó salvaria a vida do seu querido primogênito e de todos os demais primogênitos humanos e dos animais de criação, cumprindo a ordem divina de liberar o povo escolhido do Senhor. Famílias, a única forma de preservarmos a nossa vida é cumprindo as ordens divinas, as ordens morais e as ordens dietéticas e as ordens sanitárias. Neste momento, devemos também incluir as ordens do Ministério e da Secretaria de Saúde. Permanecer em casa, lavar as mãos com sabão, né, se possível, após com álcool gel, né? Desinfectar todas as roupas e sapatos, deixando num lugar, de preferência que eles nem entrem na casa, se você tem que sair para comprar um alimento, coisa do tipo, né? E principalmente, ficar em casa. Amigos, quando nós não podemos mudar as circunstâncias, podemos mudar a atitude com que encaramos os problemas. Faraó, diante da perda dos escravos e do lucro que eles representavam, ficou cego pela ganância. Não posso abrir mão do meu lucro, pensou ele. Muitos empregadores em nosso país ficaram relutantes em abrir mão dos funcionários, do expediente, da renda que isso geraria, ao ter que fechar as suas lojas. Mas depois a maioria foi convencida que a vida vale mais que o lucro de uns dias. A minha irmã Heloísa, por exemplo, está em home office, lá em Barcelona, na Espanha, cumprindo suas tarefas em casa. A vida vem em primeiro lugar. Faraó também ficou petulante contra o Deus dos hebreus. Não posso ser vencido pelo Deus desse bando de escravos, pensava ele. Seu pensamento inicial sobre Deus não havia mudado muito desde quando dissera inicialmente: quem é o Senhor que eu lhe ouça a voz e deixe ir Israel? Êxodo capítulo 5, verso 2. Amigo, amiga, não cometa os mesmos erros do faraó. Sua vida vale mais do que as coisas. Não desafie a Deus, não provoque a sua ira. A humanidade tem desafiado os mandamentos de Deus, tem zombado de Cristo, da fé, da família, da Bíblia. Muitos têm praticado blasfêmias sem medo de serem punidos, sem medo de serem punidos. Não querendo Deus que nenhum se perca, ele é tolerante, ele é misericordioso, ele é longânimo, ele não leva em conta os tempos da ignorância. Mas paciência tem limites. Liberdade tem limites. De Deus não se zomba. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Diz Gálatas capítulo 6, verso 7. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Deus queria salvar a todos, mas diante da recusa do monarca, só restava salvar seu primogênito, seu povo amado. Deus disse em Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23, no começo dos diálogos truncados entre Moisés e o faraó, ele disse assim: Israel é o meu filho, meu primogênito. Deixa aí meu filho para que me sirva. Repito, Êxodo capítulo 4, versos 22 e 23. Êxodo 4, 22 e 23 é onde Deus chama Israel de seu primogênito, seu filho. Visto que Faraó não deu ouvidos, então agora restava a Deus prevenir os hebreus do mal que se abateria sobre todos que não seguissem as prescrições divinas. Então vejam a ordem. Ela se encontra em Êxodo capítulo 12, verso 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: ao 10º dia deste mês, tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos seus pais. Um cordeiro para cada família, diz o verso 3. No verso 5, o cordeiro ou cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras. Verso 5. Agora veja a abrangência que esse texto tem, o seu valor tipológico. Pedro nos dá o entendimento maior dessa prescrição, quando ele diz em 1 Pedro 1,19: mas fostes resgatados pelo precioso sangue de Cristo,
como de um cordeiro sem mácula ou defeito algum. Ou seja, aquele cordeiro representava quem? A Cristo. Agora veja a segunda ordem que está no verso 6 do mesmo capítulo 12. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Todo Israel deveriam juntos participarem, cada um em suas casas, ou juntando mais de uma família, quando a família fosse muito pequena, e o cordeiro seria morto pela família ou pelas famílias. Agora veja a abrangência tipológica desse rito. No hebraico, em primeiro lugar, um esclarecimento, entre tardes, ou seja, no entardecer, no momento em que o sol se declina em seu zênite, por volta das 3 horas da tarde, hora em que Cristo expirou na cruz. Diz Mateus 27, 45 e 46, desde a hora sexta até a hora nona houve trevas sobre a terra. Por volta da hora nona clamou Jesus em alta voz. Né? Ele primeiro diz Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E pouco depois ele diz, está consumado. A hora nona, né? Houve trevas da hora sexta até a hora nona. Por que até a hora nona? Porque na hora nona, que são as 3 horas da tarde, hora em que o cordeiro pascal deveria ser imolado, o cordeiro de Deus, diz 1 Coríntios 5, 7, Paulo entende perfeitamente o valor do símbolo e o aplica o tipo ao antítipo, quando ele diz assim, pois também Cristo, nosso cordeiro pascal, foi imolado. Ou seja, Cristo já foi imolado por nós. Para nos poupar como Israel espiritual e para poupar o Israel físico, como primícias de entre os povos, Deus não pôde poupar seu filho, mais que amado, a Jesus. Romanos 8:32 nos atesta desse imenso sacrifício, que quando diz, pois não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Sim, a vida dos hebreus, a preservação da vida dos hebreus, inevitavelmente custou a morte do Filho de Deus. Agora veja a outra ordem muito importante. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga das portas, nas casas em que o comerem. Diz o verso 7. Veja a sua abrangência tipológica. Escolhidos em conformidade com a presciência de Deus Pai, pela obra santificadora do Espírito, diz 1 Pedro capítulo 1, verso 2, para a obediência e a aspersão do sangue de Cristo Jesus, de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas. Glória a Deus pela salvação. Amigos, vejam, pela obra santificadora do Espírito para a obediência e a aspersão do sangue de Jesus Cristo. Aqui nós temos um paralelismo, né? A obra santificadora do Espírito é possibilitada pela aspersão do sangue de Cristo. As duas coisas são sinônimas. Agora vejam, amigos queridos. O sangue, verso 13, mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. Aí, novamente, o apóstolo Paulo, em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, ele nos mostra o valor tipológico desse gesto. Enquanto aguardais do céu seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira que certamente virá. A ira de Deus estava sobre os egípcios, e a única forma de escapar dela era aspergindo sangue. O fato de ser israelita não protegeria a quem não obedecesse à ordem de sacrificar o cordeiro e aspergir o seu sangue sobre os umbrais da porta. Assim também não seremos salvos se a graça que provém de Cristo não aspergir sobre nosso coração e mente, intelecto e vontade a purificação, a obra da santificação, a transformação do caráter, a vitória sobre nossos gestos e gostos profanos, sobre nossos vícios, egoísmos e ambições profanas. Quem ama as riquezas mais do que a Cristo não será salvo.
Quem é presunçoso e pensa que pode ser cristão e acariciar ídolos no coração não será salvo. É interessante que os templos modernos são os estádios de esportes, né? E o templo do consumo, da deusa do consumo, são os shoppings. E Deus fecha de repente os estádios e os shoppings para as pessoas verem a quem devem adorar, a quem devem amar. Quem tem linguagem e gestos rudes não pode permitir não permitir, perdão, quem tem linguagem e gestos rudes e não permitir a aspersão do purificador e transformador sangue de Cristo, não será salvo da ira. E não, como não se escapa do vírus quando não se previne contra ele. Imagine, amigos, a cena. Uma família hebreia confinada. A terrível peste acomete a primeira casa da rua. O choro aterrorizante dos pais ao ver a vida do seu filho mais velho se ir. Em seguida, com mais intenso terror, os familiares da casa seguinte gritam desconsolados ao ver a morte do seu primogênito. Animais urram ao ver as suas crias sem vida. O choro aumenta mais e mais. Vai ficando sinistramente mais intenso. Ao se aproximar mais e mais da casa da família hebreia, o filho amedrontado pergunta ao pai: Abba, que quer dizer paizinho, né, em português, Abba, o Senhor aspergiu a porta de nossa casa com o sangue do cordeiro? O pai tenta tranquilizá-lo, meio hesitante. Então ecoam mais gritos. O filho pergunta desassossegado: Abba, o sangue do cordeiro pascal está mesmo sobre a nossa porta? Então o pai o toma pela mão e corre até a porta. E vê assustado que o sangue não foi aspergido. Desesperado, corre até a cozinha e encontra a vasilha com o sangue e o isopo. Reúne as forças e se lança à porta e a asperge. Neste exato momento, passa sobre aquela casa o anjo, com seu olhar ameaçador, o anjo da morte, e observa que o sangue está aspergido sobre a porta. Sorri para o rapazinho e passa por cima da casa e segue em sua obra de juízo. Queridos pais, nada substitui a aceitação de Cristo. Nada substitui o seu sangue aspergido sobre o coração. Se seus filhos não forem ensinados a crer em Cristo como seu cordeiro substituto, se não forem ensinados a deixar serem pelo Espírito Santo aspergidos pelo sangue purificador de Cristo, se vosso lar não estiver com a aspersão do sangue de Cristo, sob a proteção do sangue de Cristo, não pode ser salvo da ira do Cordeiro. Não saireis vivos desse Egito de pragas, para a nova terra, para o lar eterno, sem a aspersão e o seu efeito benfazejo e purificador e santificador, a aspersão do sangue de Cristo sobre a mente e coração. Esparja nessa noite mais uma vez o sangue de Jesus Cristo sobre o seu lar e coração. Encoraje vossos filhos e filhas a fazerem o mesmo. Oremos. Querido Deus, abençoa o papai e a mamãe. Abençoa-os como sacerdotes do lar. Abençoa-os como pastores e pastoras do lar. Ajuda cada filho a entender o esforço de seus pais em lhes mostrar o caminho da salvação, a fonte de pureza e santidade, de graça e de purificação, que emana da cruz de Cristo. O Cordeiro Pascal que foi imolado, e pelo seu sangue somos libertos de todo o pecado. Ele nos protege do vírus pernicioso do pecado. Ele protege o nosso lar. Cubra, ó Deus, cada lar com as asas protetoras dos teus santos anjos. Protege as nossas famílias. Te rogamos em nome de Jesus. Amém. Sábado pela manhã, na próxima programação, que será muito especial, nós iremos ver uma outra família em situação parecida com a nossa. Não perca a programação desse próximo sábado, porque nela nós vamos ver algo especialíssimo. O cenáculo, onde Deus
veio para transformar aqueles que estavam isolados. Deus te abençoe e até lá. Um forte abraço.